Olá, alguns meses atrás nós gravamos um podcast, eu e o Conrado, com o professor Drayton Gonzaga de Souza, em que ele disse: mais importante do que as respostas são as perguntas, porque as respostas se vão na filosofia e até mesmo no direito, mas as perguntas sempre ficam. E de fato, se a gente for pensar em filosofia e filosofia do direito, eu acho que o professor Drayton tem razão. Por exemplo, Sócrates, na Grécia Antiga, dizia que ele mesmo não sabia de nada e por isso os deuses o consideravam muito mais inteligente que os outros gregos que imaginavam saber tudo sobre política, sobre as artes ou mesmo sobre a retórica. Ele, diferente dos outros que se achavam entendidos nesses assuntos, por exemplo, os políticos na arte da política e os oradores na arte da retórica, sabia que não sabia. Eles, ao contrário, achavam que sabiam tudo. E Sócrates, através de perguntas, aquilo que ele chamava de maiêutica, ia fazendo com que os seus interlocutores filosóficos fossem expondo as suas pré-compreensões, como, por exemplo, o que é justiça, o que é piedade, o que é conhecimento científico, o que é filosofia, o que é amor e muitos outros temas, de modo que, através das perguntas, Sócrates dizia que fazia um serviço de parteiro, ou seja, ele só fazia a pessoa entender aquilo que já havia dentro de si mesmo. E acabava que muitas vezes a pessoa que achava que sabia ficava exposta na sua ignorância. Então, certamente, como diz o professor Drayton Gonzaga de Souza, muito mais importante do que a resposta é a pergunta. E por isso, estou rememorando isso aqui em virtude de que recentemente aqui no canal do YouTube Leandro Cordioli nós alcançamos 2 milhões de views e superamos os 22 mil seguidores. Ou seja, a nossa comunidade de amantes da filosofia, amantes do saber, ou melhor, aqueles que se interessam mais pelas perguntas e pelas perguntas certas do que pelas respostas, estamos crescendo a marcos inimagináveis. Em função disso, vocês sabem, nós realizamos 3 sorteios de 3 obras. A primeira dessas obras foi exatamente essa obra, que é em 2 volumes, fruto de um evento realizado na Universidade Luterana do Brasil, em homenagem ao professor Drayton Gonzaga de Souza, e se intitulou Filosofia e Direito, um diálogo necessário para a justiça. Título e tema este proposto pelo professor Drayton para o evento que lhe homenageou e que norteou todos os ensaios que integram esses 2 volumes, que tratam de diversos temas. Eu mesmo vou falar aqui, se eu não me engano, sobre utopia. Fundamental entender esses conceitos para poder escrever alguma coisa útil em termos de teoria prática, em termos de direito, de ética e de política. Por outro lado, eu estava olhando aqui, também há textos a respeito de justnaturalismo, Tomás de Aquino, direito ao esquecimento e todos esses temas que fazem a intersecção entre a filosofia e o direito. E esses livros foram organizados, o primeiro volume, por mim e pelo professor Elton Somenzi de Oliveira, e o segundo volume pela professora Alessandra Misuta de Brito, o professor Everton Miguel Maciel e o José Conrado Curtis de Souza, que promove o podcast Diálogos em Direito e Filosofia comigo. Então, diversos professores de diversos países, inclusive da Alemanha, do Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, nos reunimos para homenagear no evento e depois com essa publicação o professor Drayton Gonzaga de Souza, apresentando as nossas últimas pesquisas no que diz respeito a essa intersecção entre a filosofia e o direito. E esse foi o primeiro exemplar sorteado em comemoração a essas metas superadas com o apoio de você que integra a comunidade do canal do YouTube Leandro Cordioli, e o grande vencedor desse concurso foi o Luiz Machado. Na época eu anunciei e fiz um post explicando as razões porque o comentário dele foi vencedor. Aliás, tivemos uma grande adesão nesse sorteio e, para falar bem a verdade, que nem eu disse, chamava de sorteio, mas é muito mais um concurso do que o sorteio, porque não é tanto a sorte que eu levei em consideração. Eu tracei uma série de critérios, indicando playlists no canal como 2 minutos de filosofia ou diálogos em direito e filosofia, e pedindo para que você comentasse algum vídeo e por que você tinha gostado daquele vídeo. A resposta dele realmente me surpreendeu. Então, o exemplar já foi postado por Luiz Machado e ele já recebeu o exemplar na sua casa. Aliás, os exemplares, que são 2 volumes. O segundo livro que foi objeto dessa promoção foi A Justiça e a Lei Natural em John Finnes, que em realidade se trata de um capítulo da minha tese, o segundo capítulo da minha tese,
que eu preferi não publicar a tese integral para não ficar um texto maçante, muito longo, que talvez não interessasse a muitas pessoas, mas publicar cada capítulo da tese como um livro. Esse ano, inclusive, eu estou pensando em publicar autonomamente o primeiro capítulo da tese, que trata especificamente da justiça. Nesse capítulo aqui, a minha ideia foi o seguinte, até lendo o capítulo eu tive essa ideia. Ele é objetivamente uma introdução para a teoria da lei natural e dos direitos naturais do professor John Finnis. Esse livro vai te explicar didaticamente como constituir a lei natural, porque a lei natural ela não se encontra escrita num código, ela não é fruto dos 10 mandamentos, por exemplo, que é uma lei divina, uma revelação divina, mas ela é objeto da razão humana. E a razão humana deve operar, ou melhor, deve buscar conhecer o que são os bens verdadeiros para os seres humanos, ou melhor, os primeiros princípios do agir humano, que são também os primeiros preceitos da ação humana e os modos de realizar esses preceitos especificamente em determinadas circunstâncias. Então, para o professor John Finnis, a lei natural nada mais é do que, diante de circunstâncias concretas ou projetos concretizáveis na tua vida, encontrar quais os bens verdadeiros que tornam a tua vida digna de ser perseguida e os modos razoáveis de realizar esses bens nas circunstâncias específicas em que você vive. Por exemplo, constituir uma família, ter um emprego ou mesmo buscar o conhecimento. Todos nós concordaríamos, ou a maioria, pelo menos mais sensata, concordaria, que não ter família, que não ter amigos, que viver na ignorância seriam coisas a serem evitadas. Logo, esses bens são os que verdadeiramente dão sentido à nossa vida, diferentemente, por exemplo, da busca do prazer, da busca da riqueza, que, por exemplo, num momento estratégico que você fosse pensar realmente a respeito do que você está fazendo da sua vida e se a sua vida valeu a pena, constataria que talvez não tenha valido a pena dedicar uma vida inteira à busca do dinheiro, ou à busca do prazer, ou à busca do poder. Para o professor John Finnis, existem bens que são objeto da razão, ou melhor, que são cognoscíveis pela razão como verdadeiros bens para os seres humanos, e é eles que explicam, ou é eles que dão sentido para a nossa vida. Aliás, essa nada mais é do que uma teoria que se desdobra da teoria da eudaimonia aristotélica, da teoria da felicidade aristotélica ou da beatitudo de Tomás de Aquino. Na expressão do professor John Finnis, o florescimento humano. Mais do que isso, eu vou falar então sobre os bens humanos básicos, sobre os modos de perseguição desses bens humanos básicos, que são as exigências da razoabilidade prática. Vou apresentar o princípio supremo da moral nesse livro, tudo de uma forma sintética e didática. Foi essa a ideia que me fez escolher tão somente esse capítulo e apresentar como um livro autônomo, e ele em si reúne um conjunto autônomo de modo didático que pode explicar não só a teoria do professor John Finnis, mas na verdade a maior teoria justnaturalista que nos dias de hoje prevalece. Afinal de contas, o professor John Finnis é o maior justnaturalista vivo ainda nos dias de hoje. E o vencedor dessa obra, que já recebeu com uma dedicatória carinhosa e um autógrafo na sua casa, foi o Alan de Freitas. Ele também fez um comentário muito interessante, demonstrando não apenas como o canal do YouTube modificou a própria vida dele, mas como ele empregou os conhecimentos adquiridos no canal para ensinar também os seus alunos. Então isso mostra que o papel de difusão da filosofia que nós aqui do canal do YouTube Leandro Cordioli nos propusemos desde o início da fundação do canal está sendo alcançado, ou melhor, estamos atingindo não apenas o público que nos assiste, mas também os formadores de opinião, que nem o professor Alan. E finalmente, uma obra que eu tenho muito carinho a respeito, neste caso aqui, inclusive, ela está autografada pelo próprio professor John Finnis, e por acaso eu encontrei o congresso em que ela foi lançada aqui, porque esse exemplar que me pertence, autografado pelo professor John Finnis, foi lançado nesse congresso, que é o terceiro Congresso Sul-Americano de Filosofia do Direito, que foi promovido junto com o 6º Colóquio Sul-Americano de Realismo Jurídico, de 4 a 6 de outubro de 2007, na Pontifícia Universidade Católica aqui de Porto Alegre. Eu vou colocar aqui dentro até, porque eu guardo como recordação. E essa obra é Direito Natural em Tomás de Aquino, sua reinserção no contexto do justpositivismo jurídico-analítico,
São 2 ensaios do professor John Finnes. Na realidade, essa obra encontra-se publicada apenas no Brasil. Estes 2 ensaios estão disponíveis em inglês, publicados separadamente. Contudo, eu me encontrei com o professor John Finnes em 2007, na Universidade de Buenos Aires, conversei com ele, pedi autorização para traduzir esses 2 ensaios e publicar sob um volume. Com o auxílio do professor Elton Somenzi de Oliveira, nós promovemos essa tradução, que contou com uma contracapa escrita pelo professor Luiz Fernando Barzotto, que foi meu orientador de mestrado na época, e com a apresentação do próprio professor John Finnes. Então é uma obra extremamente interessante, fundamental para quem quer estudar a teoria do professor John Finnes e para quem quer estudar o que seja o justnaturalismo. É uma obra que eu considero introdutória, não tão de fácil leitura como essa que eu publiquei com esse intuito e transformei nesse intuito de um livro de introdução à filosofia do direito e da lei natural do professor John Finnes, mas ela tem uma grande vantagem, que ela traz todo o panorama da teoria do professor John Finnes, começando nas questões de método, na relação da teoria da lei natural com a metafísica, criticando Aristóteles, por exemplo, que ele considera que usa alguns argumentos metafísicos, passa para as questões morais da constituição da lei natural, explicando que são os primeiros princípios e o princípio supremo da moral, fala a respeito da política, fala a respeito do direito e das leis injustas. E mais, fala da finalidade do Estado e do Estado de Direito. Então, é um texto muito completo que dá um panorama abrangente a respeito da teoria da lei natural do professor John Finnes e da visão do professor John Finnes a respeito da teoria prática, ou melhor, da ética, política e direito de Tomás de Aquino. Você acaba estudando tanto Tomás de Aquino sob o ponto de vista do professor John Finnes, quanto a teoria do próprio professor John Finnes. Um segundo motivo que leva essa obra a ser tão especial, porque ela está esgotada já no editor. Então existem alguns poucos exemplares, alguns estavam sendo vendidos a uma verdadeira fortuna na Amazon. Sei que a Carolina também tem alguns exemplares, mas se você for procurar na estante virtual ou na Amazon, pode ser que encontrem exemplares a preços exorbitantes. Infelizmente, é uma obra, assim como Lei Natural e Direitos Naturais, que já se esgotou em português, e Fundamentos de Ética, que também já se esgotou em português, é mais uma obra do professor John Finnes que parece que está se esgotando. E o selecionado para receber essa obra, ou sorteado diante dos critérios que eu apresentei de seleção de quem receberia essa obra, foi Rafael Nunes, que na semana passada já recebeu em sua casa essa obra com uma dedicatória carinhosa, como eu disse. É uma obra que mais ou menos inaugurou a minha trajetória acadêmica. Até 2007 eu era advogado e aqui eu estava pleiteando uma vaga no mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Direito. Foi aqui a minha primeira publicação, não como autor, mas como tradutor. Então, uma obra que tem um valor sentimental muito grande para mim. Me relacionei diretamente com o professor John Finnes e com todos esses grandes professores que eu mencionei agora para conseguir finalizar esse trabalho em tempo recorde, porque o professor John Finnes veio nesse evento que eu mencionei na Pontifícia Universidade Católica em 2007 e lançou esse livro, que foi o primeiro que chegou às mãos dele, e lançou também Lei Natural e Direitos Naturais, que já se encontra infelizmente esgotado. Esse vídeo era só mais uma forma de prestação de contas a respeito de quem recebeu os livros que eu havia me comprometido a distribuir, em gratidão ao apoio que vocês me deram nestes últimos 5 anos na difusão da filosofia e no desenvolvimento desse canal do YouTube. Se você quiser mais detalhes e as justificativas das escolhas, todas foram postadas e explicadas no Instagram, no YouTube, através de vídeos e postagens na aba Comunidades. Lá você vai encontrar os comentários que as pessoas que ganharam fizeram e por que eu escolhi eles especificamente. A boa notícia é que eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo se você tiver interesse em adquirir as 3 obras. Talvez, adquirindo mais de uma, você até consiga um desconto especial. Vou deixar o contato de ambos os distribuidores aqui no link da descrição. Ah, e não esqueça, se você tiver uma sugestão de vídeo, uma sugestão de alguém que a gente possa trazer para o Diálogos em Direito e Filosofia, nosso podcast, ou mesmo uma nova sugestão de uma nova playlist que a gente possa explorar temáticas de filosofia ou de filosofia do direito, comente aqui abaixo. Um grande abraço e uma boa semana. São os vossos professor Leandro Cordioli.